eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre o livro Ethan Frome, da Edith Wharton. A Edith Wharton é uma autora norte-americana nascida no século XIX, super bem conceituada no meio da literatura escrita em língua inglesa, e eu ainda nunca tinha lido nada dela, até que a editora Penalux publicou então esse livro, que é um dos mais conhecidos da autora. E nessa edição existe um prefácio da própria autora em que ela fala a respeito do tema do livro o seguinte: havia que tratá-lo sem circunlóquios e de forma concisa, assim como a vida sempre havia apresentado os meus protagonistas. Qualquer intenção de elaborar ou complicar seus sentimentos falsificaria o conjunto. Esses personagens, eram na verdade meus afloramentos de granito, só que eles ainda estavam prestes a emergir do solo e eram um pouco mais articulados. Então, nessa espécie de defesa da própria obra que a autora elabora e que está aqui, presente como introdução ao romance nessa edição maravilhosa da Penalux, ela acaba justificando o seu esforço em escrever esse livro, em trazer à tona um livro cujas chances de sobrevivência seriam aparentemente escassas, dada a frieza do assunto. E ela vai potencializar então os efeitos da obra sobre os seus futuros leitores a partir dessa introdução. A gente já fica curioso para saber o que vem por aí, se realmente ela conseguiu concluir com êxito o seu intento de dar vida a um livro tão complicado de se fazer. Bom, então a história vai começar em Starkfield, que é um condado fictício criado por ela de Massachusetts, da Nova Inglaterra, e os personagens do livro moram lá e estão, não por acaso, enraizados nesse lugar que é totalmente infértil, inexpressível e gélido. É um território completamente onde a gente acha que não tem nada a florescer e eles estão presos ali. E isso é fundamental, essa ambientação é fundamental para que a história aconteça da maneira como ela ocorre. O livro é narrado em primeira pessoa, o primeiro relato tem início em primeira pessoa, com uma frase super emblemática que eu diria que é digna de figurar entre as mais memoráveis frases de toda a literatura, porque ela exprime com muita honestidade o tipo de episódio que todos nós conhecemos, pelo qual todos nós já passamos, que é o seguinte. Eu vou ler aqui então a primeira frase do livro. Assim, ouvi a história detalhe por detalhe através de várias pessoas, e como sucede geralmente em tais casos, de cada vez foi uma história diferente. Bom, então aqui a gente tem um narrador que acaba ficando muito interessado pela aparição frequente do misterioso Ethan Frome, que dá nome ao livro, e esse narrador vai então em busca de resposta a essas enigmáticas particularidades que vão caracterizar o Ethan Frome e mistificar a figura dele. Ele reside então numa cidade na qual a medida do tempo se dá primordialmente pelo número de invernos passados. O Ethan, essa cidade fictícia que é Starkfield, ela é caracterizada principalmente pelos invernos rigorosos, assim, fora do normal, e o Ethan vai transmitir esse frio profundamente acumulado dessa estação do ano, da mais fria estação do ano, e que vai se afirmar como um traço indispensável para o caráter do lugar e dos seus nativos, como se essas espessas faixas de gelo que acabam caindo sobre o território, castigassem não apenas o espaço físico, mas também pesassem sobre as decisões e sobre o temperamento de todas as pessoas que moram ali, que têm contato com Starkfield. Bom, então, através da reunião dessas informações obtidas através do disse-me-disse dos habitantes de Starkfield, o narrador do romance vai retornar à juventude do Ethan Frome, porque nesse capítulo introdutório, o Ethan Frome já é um homem de mais ou menos 50 anos, que anda cocheando e é bem calado, bem taciturno.
Então ele vai reunindo esses relatos, né, curioso que é o nosso narrador, nos deixando assim ávidos por saber também um pouco mais sobre o personagem, e vai retornar à juventude do Ethan Frome, que é quando tem início o primeiro capítulo efetivamente do livro. E ele vai narrar essa juventude até o momento em que ocorre um acidente, que a gente já sabe que vai acontecer, já que o personagem no início já tá cocheando, ou seja, aconteceu alguma coisa para que ele ficasse quase aleijado, e ele vai narrar esse período de tempo da juventude do Ethan até o momento em que ele sofre o acidente em 10 capítulos, e falando sobre os principais acontecimentos que levaram o personagem a essa austeridade, a essa resignação, que são muito visíveis na sua fisionomia mesmo, no modo como ele se porta. O Ethan, ele é casado com uma moça chamada Zina, que é uma mulher assim hipocondríaca e tão fria que a frieza dela vai incidir sobre o ambiente e sobre quem quer que esteja perto dela. Ela acaba acorrentando mesmo e oprimindo com uma espécie de cárcere glacial que vem dela mesmo, que emana dela. Ela vai fazer com que o Ethan se sinta acorrentado ali por aquela negatividade, aquela aura pesada, até a chegada da Matt, que vai ser uma espécie de faísca calorosa e libertária em meio a essa frigidez tão característica do lar do Ethan. E a Matt, ela é parente da Zina. Ela é órfã e foi rejeitada pelo restante da família e acaba sendo resgatada por essa falsa generosidade da Zina para morar lá em Starkfield sob as condições de ajudar, na verdade de servir a Zina e de realizar os afazeres domésticos da casa deles, né? Eles vão morar os três juntos. Mas é a única oportunidade que ela tem de manter uma existência digna naquele momento, naquele período. Na era vitoriana da Inglaterra, uma moça órfã tem que, né, procurar o parente mais próximo, porque as outras alternativas não são tão boas quanto servir a Zina. E ela vai, então, esse ambiente hostil e infértil, nesse ambiente vai acabar florescendo a afeição do Ethan pela Matt. E a gente vai acompanhar isso de um modo muito lúcido, como a própria autora menciona no prefácio do livro. Ela não vai florear nada. A gente vai acompanhando as coisas assim, no tempo delas e de um modo muito instigante, assim, embora não haja floreios. Bom, então contra todas as possíveis expectativas, a Wharton não vai construir aqui um sentimento amoroso pautado em idealismos. Esses idealismos rasos que a gente costuma ver em romanções, nem tampouco sobre a concepção de amor inusitado como uma alternativa à mediocridade. O amor aqui não vai surgir como um elemento salvador, ele vai ter sim uma imagem de faísca calorosa, só que tudo na medida do verossímil. A Edith não vai exagerar em nada e tudo faz muito sentido. Ela está ciente das limitações impostas pelos costumes dos moradores de Starkfield e da objetividade do local frio no qual ela vai situar a sua história. Então ela vai retratar aqui um amor lacônico de centelhas, assim, umas centelhas acalentadoras, só que muito tímidas. E essa estruturação do romance, do sentimento amoroso que floresce, ela é exposta de maneira sucinta pelo detalhamento do cotidiano dos três ali, que é um cotidiano completamente ordinário, não há nada de incomum, e que vai mudando paulatinamente, muito sutilmente, se transformando em algo diferente, já que surge o amor. Bom, a autora não vai poder contar aqui com diálogos expressivos, porque todos os personagens de Starkfield têm uma taciturnidade naturalizada, muito recorrente do clima, né? Muito com uma consequência do clima em que eles vivem. Então há uma abundância de descrições para que ela consiga descrever o sentimento amoroso por outra maneira que não através dos diálogos. E vão essas descrições de uma forma muito inteligente, vão exprimir tudo o que há de considerável e que pode servir como um prenúncio do momento que vai ser o clímax da narrativa, que é o momento do acidente. É muito bacana acompanhar a maneira como a Edith vai construindo a narrativa dela até culminar nesse momento. Ela tem assim uma
uma capacidade narrativa construtiva literária invejável. Então, depois do acidente, né, que vai desfigurar o Ethan, é óbvio que eu não vou falar o que vai acontecer nesse acidente, ele vai acabar se tornando uma espécie de fantasma, que é o homem que a gente vai ver lá no início do livro, que deixa o narrador curioso. Ele é castigado pela natureza e pelos seus conterrâneos também, por agir de modo diferente do esperado. A gente imagina como que funcionam as sociedades tradicionais, conservadoras. Isso se dá ainda de maneira mais potente nas pequenas comunidades, esse condado minúsculo que é Starkfield, onde todo mundo se conhece, todo mundo julga as atitudes dos outros. E no período vitoriano, então, né, norte-americano, a gente sabe que é ainda mais o caráter moralizador desse período. E ele vai acabar, então, sendo punido por não conter os seus desejos e por, de certa maneira, subverter, ainda que minimamente, essa conduta lapidar do condado de Starkfield. O narrador dessa história, como eu já falei que a Edith Wharton tem uma capacidade narrativa incrível, que eu não conhecia ainda, mas me encantou, ele é um narrador distante e neutro. Ele não vai levar o leitor para um dos lados, assim, não vai pender, a narrativa não vai pender para o lado do Ethan ou para o lado dos moradores. Ele não vai transportar o leitor à posição de juiz opressor da cidade, dentro desses conformes das convenções sociais que regem Starkfield, mas ele também não vai aludir ao que seria moralmente correto em um suposto julgamento dos personagens, de maneira nenhuma. Por isso que, pra gente ler Ethan Frome, o livro Ethan Frome precisa contar com a participação do leitor para assistir e avaliar através dos seus próprios princípios éticos a trajetória e o destino dos personagens. Isso é interessante, é um livro que leva em consideração a participação do leitor. E a gente lendo ele agora, tanto tempo depois, ainda consegue encontrar muitas coisas que fazem sentido no nosso mundo hoje. Eu estava pesquisando resenhas sobre esse livro, que acabou de ser lançado aqui no Brasil. Ele foi lançado em 2017 pela Penalux. Havia uma tradução bem antiga, mas ele tem um filme que eu não assisti. É um filme baseado no livro. Mas eu achei uma resenha do Kleber Pacheco para o blog Translitera. E ele vai chamar a atenção às muitas camadas de neve que nos remetem aos sentimentos soterrados e reprimidos dos personagens. Isso é muito real, essas camadas de neve se fazem presentes não apenas geograficamente ou literalmente dentro da história, como também de maneira metafórica, e cabe a nós leitores escavá-las, todas essas camadas, e os artifícios que a Edith Wharton vai usar aqui para construir a sua história, com certeza nos despertam essa vontade de escavar mesmo, com muito ímpeto, para descobrir o que está escondido ali embaixo dessas camadas todas. Então é uma narrativa lúcida e muito bem articulada da Edith Wharton. Realmente eu fiquei muito encantada, porque é diferente do que normalmente me envolve, não tem muito sentimento aqui, é bem racional, mas o narrador curioso sabe construir muito bem essa história para a gente ir seguindo junto com ele. E ele nos mostra o quão irreversível e penetrante pode ser o frio, né? Tanto no corpo quanto na alma. E eu agradeço muito a Penalux por ter me enviado esse livro. Eu achei uma experiência deliciosa ler a Edith Wharton. Eu sei que ela tem um outro livro que é mais conhecido ainda do que esse. Eu acho que é A Idade da Inocência. Esse livro também, se eu não me engano, inspirou filmes. Mas, enfim, eu já fiquei com muita vontade de conhecer todo o trabalho dela. E parabéns à Penalux e muito obrigada por ter trazido novamente ao Brasil a obra dessa autora. Se você ficou interessado pelo livro, eu vou deixar o link aí embaixo para você adquiri-lo. Não se esqueça de comentar se você já leu ou não, se você concorda comigo, se você gostou dessa narrativa nada apaixonada, no entanto apaixonante. E inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Não se esqueça de curtir e de acompanhar a Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!